A paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para darmos início a mais um culto de ensino, onde hoje nós vamos ministrar uma palavra no tema amizade ou aliança. E eu tenho certeza que Deus, da forma que falou o meu coração quando me debruçava nos textos bíblicos para extrair uma lição bíblica desse texto, desse tema, Deus há de falar contigo também através do Espírito Santo de Deus. Quero convidar os irmãos que estão aqui a se colocar de pé. Vamos fazer a oração inicial. Daqui a pouco o pastor Levítico também vai orar pelos ofertantes, dizimistas, vai dar uma palavra de saudação. Já está conosco aqui na oração individual. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Vamos orar. Deus amado e eterno Deus, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos concede de poder estar em tua casa, pisar, Senhor, meu Deus, nos seus santos átrios, no objetivo de ouvir a tua voz, de glorificar o teu nome, de te exaltar, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, nos direciona nesta noite, ó Pai. Fala ao nosso coração como dantes. Fala ao coração daquele que está em nossa live, no canal do YouTube. Alcança eles também, Senhor, pois somente a tua palavra pode nos fortalecer, pode nos direcionar em dias tão difíceis. Fala, Senhor, meu Deus, com o servo, com a serva. Fala com o jovem, com o adolescente, com a criança. Fala com o idoso. Fala com todos aqueles, Senhor, meu Deus, que derem atenção a este culto, ó Pai. Senhor, ministra ao coração deles. Alcança aonde quer que eles estejam. Quanto a nós, Senhor, fica conosco, se faça presente, manifesta o teu poder e a tua glória nesta noite. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Se coloca aqui, pastor Levítico, fica aqui na minha retaguarda. Eu quero fazer que nem os irmãos costumam fazer, louvar o hino da harpa. Quer louvar o hino, missionário? Não? Não quer? Então vou eu louvar o hino da harpa. Aquele hino que você sabe que eu gosto. 77 da harpa cristã. E depois que eu louvar esse hino, junto com os irmãos, eu vou convidar o pastor Levítico para fazer uma oração, dar uma palavra de saudação e orar pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós não vamos passar a salva. Hoje nós vamos depositar no gasofilaço a nossa oferta, né? Fazer que nem aquela velhinha, aquela viuvinha. Ninguém sabe se era velha, né? Não é porque é viúva que era velha. Aquela viuvinha que depositou as 2 moedas. Nós vamos sair do nosso lugar e vamos vir até o altar depositar no gasofilaço a nossa oferta. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Digo amém. Amém. 77 da harpa cristã. Vamos lá, me ajudem. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador.
Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Esse hino, na verdade, é uma oração, né? Uma oração imperativa. Nós devemos guardar o contato com o Senhor, porque é Ele que nos traz vigor, fé e perseverança. Pastor Levite, vem aqui dar uma palavra de saudação. Na sequência você já ora pelos dizimistas e ofertantes, e nós vamos depositar hoje no gasofilaço a nossa oferta. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Salve toda a igreja com a paz de Jesus, amém. Amém. Também louva a Deus, né? Mais um dia de vida, mais um dia na casa do Papai Celestial, para nós louvar e glorificar o santo nome do Senhor e buscar fortalecimento, porque o culto é fortalecimento, onde o Espírito Santo ministra, né? A água ensina, corrige também, mas tudo pela glória do Senhor. Eu quero ler com os irmãos nesta noite uma palavra muito conhecida, João 14, versículo 1 a 14, que Jesus Cristo, né, naquelas últimas horas dele, ele ensinou os discípulos e constatou fortaleza para os discípulos, para nós que estamos aqui ainda na terra. Amém, igreja? Amém. Louva a Deus, né? Mais um dia nós estamos aqui nessa terra para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Então vamos ler aqui em nome de Jesus, João 14. Quem está assistindo, nós também vai também meditar essa palavra. Uma palavra muito querida de Jesus, um amor tão grande que ele falou com os discípulos e com nós também. Amém, igreja? Amém. Então eu venho falando assim, aqui é sobre o céu. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar vosso lugar. Olha aqui Jesus. E quando eu for e vós preparar lugar, voltarei em vós e receberei a mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. É o céu, né?
Jesus ele está lá e nós também com ele. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como sabemos o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que Jesus falando para o discípulo, aqui um grande carinho, um grande amor, explicando para o discípulo que ele estava nos últimos dias de estar na terra, mas ele é o caminho, né? Se vós me tivesse conhecido, conhecerei também meu Pai, que desde agora conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tenho conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz, tu mostra o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não o digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Olha que bênção, né? Deus é forte. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e eu outras maiores fará, porque eu vou junto ao Pai. Amém, igreja? Aleluia. Olha, pessoa, se nós tivermos fé, coragem, andando no caminho do Senhor, nós vamos fazer a obra mais que Jesus aqui na terra. Porque Jesus ficou um pouquinho tempo aqui na terra e nós temos muito tempo e nós podemos fazer algo a mais que ele aqui na terra por ele. Porque ele, em nome dele, que nós fazemos algo aqui nessa terra. Versículo 3: E tudo quanto pedirde em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Com glória. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos, né, orar pela oferta. És maravilhoso. Orar, apresentar aqueles que não podem estar conosco nesta noite, né? No nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Pai querido, amado Jesus. Não só eu, mas toda a igreja nesta hora estamos aqui em oração para que possamos, se chegamos fortes, vamos sair mais fortalecidos. Se chegamos abençoados, vamos sair muito mais abençoados no nome de Jesus. Pai querido, abençoa nossa família, abençoa todos os moradores desta rua, abençoa esse ministério que cada dia vai dando alma, mais de alma, que Jesus que nos abençoe, para que possamos, Senhor Pai, trazer alma para o Senhor. Pai querido, amado Jesus, nesta hora, Pai, também chega a hora da oferta dos dizimistas. Senhor Pai, vamos ofertar a Casa Santa do Senhor para o crescimento da Tua obra, Senhor Pai. Abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa nosso lar, nossa casa, Senhor Pai. Que os nossos passos sejam os passos do Senhor também, no nome de Jesus. Aqueles que não puderem estar conosco nesta noite, aonde estiver, a mão do Senhor esteja com eles também. Os passos deles também são os passos do Senhor, aonde estiver, em nome de Jesus. Te louvo, te agradeço por essa grande oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja! Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem vir até o gasofilácio e depositar assim a sua oferta, tá bom? Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós não vamos passar a salva, vai ser no gasofilácio. Amém? Queridos, nós já queremos entrar na ministração da palavra. Nós queremos usar esse tempo para meditar na palavra de Deus. Hoje nós estamos com um tema sugestivo. Eu
espero em Deus que esse tema possa falar com os irmãos assim como falou ao meu coração. Nós vimos aí de um mês de festa, né? Do Femininas, trabalho que as irmãs realizaram, e foi uma bênção. Tivemos a casa cheia todas as quartas-feiras do mês, né, gente? Foi uma maravilha, foi muito bom. E a partir do mês que vem nós teremos também um outro trabalho com as irmãs que promete. Vai estar aqui cantoras pregando, louvando, contando testemunhas, suas experiências com Deus, que é o mês de Ana, e eu tenho certeza que será bênção. E nesse mês de abril, às quartas-feiras, nós estaremos recebendo alguns irmãos aqui também, pregando a palavra de Deus. E hoje eu desejei abrir essas quartas-feiras de ensino, e eu sou o primeiro pregador desse mês nas quartas-feiras, né? No domingo estaremos recebendo aqui o pastor Carlos Henrique, da igreja Palavra de Vida. Ele vai ministrar uma palavra na nossa ceia, porque domingo é a nossa ceia de Páscoa. É a ceia de Páscoa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a tua vida. Deus vai se manifestar, e nós estaremos recebendo o pastor Carlos aqui de uma forma maravilhosa. Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Vou pegar aqui um gancho do pastor Levítico, que já abriu no livro de João. Eu vou dentro da mesma revelação bíblica, no capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, a partir do verso de número 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, verso de número 13. Que você que está aí nas redes sociais possa também acompanhar a leitura da palavra. Tenho certeza que você tem um exemplar bíblico aí. Se não tiver, você tem um celular. Estou dando um tempo para você buscar o Evangelho de João, capítulo de número 15, verso de número 13 a seguir. Todos se encontraram? Digo amém. Amém. Vamos ler então. Glória a Deus, aleluia. Diz assim o verso de número 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se me fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu os tenho tornado conhecido. Amém, queridos? Amém. Quero deixar somente esse texto, esses versos, para nortear o nosso sermão. E é muito bom, pastor Levítico, diácono Dionísio, ter amigos. É muito bom ter amigos. E toda a amizade começa com o conhecimento. Você conhece uma pessoa, e com o andar da carruagem, como dizia a minha saudosa mãe, você torna amigo dessa pessoa. E quando você torna amigo, você se torna íntimo dessa pessoa, e você compartilha algumas intimidades, particularidades, porque agora vocês são mais que conhecidos, vocês são amigos. E é o que Jesus diz aqui. Jesus, ele olha para os seus discípulos em um dos seus sermões e diz assim: olha, eu já não os chamo de servo, mas a partir de agora eu vos chamo amigo. Por que amigo? Porque tudo que meu Pai me revela, eu lhe declaro a vocês. Verdade. Porque o amigo, ele está aberto para nos ouvir naquilo que temos que falar. O servo, ele está falando aqui referente àqueles que trabalhavam para os seus senhores na grande casa. O servo não sabe tudo que o seu senhor faz.
porque ele só obedece o que o seu Senhor pede para ele fazer. O amigo já é diferente. O amigo, o Senhor senta, conversa, divide coisas com ele, porque ele não é só servo, ele é amigo. E é isso o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. É muito bom ser amigo de Jesus. É bom demais ser amigo de Deus. Mas será que é só isso que Deus requer da gente? Será que parou aí? Será que está de bom tamanho nós sermos amigos de Deus? Ou Deus quer algo mais de nós? Será que Deus requer algo mais profundo de nós? Ou será que saindo da qualificação de servo, chegando ao estágio de amigo já é o suficiente? Não. Não é. Deus quer mais da gente. Deus não deseja que tenhamos somente amizade com Ele. Deus precisa que tenhamos aliança com Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de alianças. E isso não é de agora. É bom ser servo, é ótimo. É bom ser amigo, excelente. Mas Deus requer um pouco mais. Deus requer um compromisso maior. Deus quer uma aliança comigo e com você. Deus requer uma aliança conosco. Aleluia! Porque a aliança é mais que uma intimidade. Uma aliança é uma conexão íntima. E é essa a vontade de Deus. Eu pude identificar aqui desde o princípio das coisas algumas alianças que Deus fez. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, acredite. É um Deus de aliança. Não é só de amizade. A amizade na nossa vida espiritual começa no pátio. É ali que começa a nossa amizade com Deus, quando nós entramos no pátio, segundo o tabernáculo lá no deserto. É quando a gente tem o primeiro encontro com Deus, o primeiro acesso a Deus, que nós acreditamos na palavra de Deus, que nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida. Nós começamos uma amizade com Deus, mas Deus não quer que tenhamos só amizade. Deus deseja que nós tenhamos aliança com Ele. Aleluia. A primeira aliança que Deus fez foi a aliança com Adão. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi com Adão lá no Éden. Se chamava a aliança da obediência. Em Gênesis 2, capítulo 15 a seguir, Deus faz tudo, prepara tudo. Ele planta árvores frutíferas. Ele manda que os rios banhem o jardim pelos 4 cantos, para que não falte água, não só para regar as árvores frutíferas, mas para que o homem também se alimentasse. E Deus, depois de preparar tudo, é interessante que Deus continua fazendo isso até os dias de hoje, mas a gente não consegue entender isso. Deus continua fazendo tudo é Deus que faz, tudo vem das mãos de Deus, e a gente não consegue entender isso e ser grato a Deus. Não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é a nossa saúde, é a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus é que prepara todas as coisas. Aleluia! Deus preparou tudo no jardim, Adão não precisou fazer nada. Eu fico imaginando, pastor Levítico, como eram aquelas árvores frutíferas. Eu um tempo atrás eu morei um tempo no interior, uma colônia de italianos, e lá tinha muita plantação de mangas. Tinha
tinham as 4, 5 qualidades de mangas lá. E quando era a época das árvores produzirem o seu fruto, era a coisa mais linda de se ver, Levítico. Aquelas mangas povoando aquelas folhas, e você pegava uma manga assim, e você chupava um pouquinho dela, mas tinha tanta que você podia até desperdiçar, jogava uma fora, pegava outra. Aí eu fico imaginando no jardim do Éden, Adão andando para cima e para baixo e tendo todas as qualidades de fruta, porque Deus, quando faz, Ele faz tudo que é bom, Ele faz tudo com qualidade. Verdade, papai. Mas Ele estabeleceu com Adão a aliança da obediência. Adão, você pode comer de tudo que há nesse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não toca. Como é difícil obedecer. A gente é tentado a não obedecer o que Deus diz. E lá a gente não vivia rodeado de tantas vozes que nem a gente vive hoje. A palavra de Deus diz que Deus, na virada do dia, vinha conversar pessoalmente com Adão. Então o relacionamento que Adão tinha era com o Deus Criador, o Todo-Poderoso, que soprou da sua essência nas narinas de Adão, e Adão era um pouco de Deus, porque se tinha da essência de Deus, era um pouco de Deus. Mas mesmo assim não foi capaz de obedecer e quebrou a aliança. Será que nós estamos preocupados com aquilo que Deus diz? Hein, missionária Ana? Hein, pastor Levítico? Será que nós estamos preocupados com aquilo que Deus quer de nós? Com as ordenanças de Deus? Ou aquilo que Deus diz hoje já não tem tanta importância? Adão quebrou a aliança da obediência, e não é diferente com a gente também quebra a aliança da obediência. A gente tem a mente curta para lembrar de algumas coisas que muitas vezes nós prometemos, principalmente quando a gente aceita a fé, quando a gente abraça a fé, levanta as mãos e diz: eu preciso desse Salvador, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso que Deus me abençoe. E aí a gente promete um monte de coisas. Aí a gente quer se batizar nas águas, a gente quer descer nas águas do batismo. E quando a gente desce as águas do batismo, o pastor pergunta para a gente: você promete ser fiel a Deus? Prometo. Você promete ser fiel ao seu ministério, cumprindo as normas, costumes e doutrinas? Prometo. Você promete ser dizimista e ofertante para dar condições a prosseguir com a obra de Deus na terra? Prometo. Você promete não faltar na Santa Ceia, que é um culto especial do crente? Prometo. Mas passa-se um pouco de tempo e a gente esquece tudo que prometeu. A gente age com desobediência, quebrando a aliança como Adão quebrou. Será que a gente acha mesmo que vai ter alguma coisa de Deus com tanta rebeldia, com tanta falta de compromisso? Ou será que ser amigo de Deus já está bom? Para mim está bom ser amigo de Deus, sou amigo de Deus. De vez em quando eu vou na casa dele, de vez em quando eu vou ver ele, de vez em quando eu falo com ele, e quando eu precisar de alguma coisa eu vou lá para o meu amigo pedir. Será que é isso que Deus precisa que nós façamos? Será que é essa a vontade de Deus como Criador? Será que está bom ter a amizade de Deus?
Para mim não, Levítico. Fala por mim. Para mim não. Eu quero continuar tendo aliança com Ele. Porque eu sei que se Ele vê o meu esforço, ainda que eu fracasse, ainda que eu quebre a aliança, Ele virá ao meu socorro por causa daquilo que está no meu coração. Aleluia. Adão quebrou a aliança, mas Deus não o abandonou. Quando ele viu que Adão estava se ausentando, ele aparece no jardim e diz: Adão, aonde você está, Adão? Não é porque você quebra a aliança que Deus vai te abandonar. O que você precisa é reconhecer que você precisa voltar à aliança que um dia você prometeu ter com Ele. Verdade. A gente precisa manter com a aliança da obediência. Talvez essa obediência vai contra muita coisa que você pensa, que você quer, que você deseja. Mas obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Vemos muita gente sacrificando muita coisa, Tiago Dionísio. Vemos pessoas fazendo muitos sacrifícios, mas na hora da obediência fracassam. Mas é melhor a obediência do que o sacrifício, você pode ter certeza disso. Mas é necessário manter as alianças, cumprir com a nossa palavra, não se esquecer do que a gente um dia prometeu a Deus, lá no tanque batismal. Foi lá diante de muitas testemunhas, diante do anjo da igreja, diante do céu que assistia a tudo, que você prometeu muitas coisas para Deus e passou o tempo, você quebrou a aliança da obediência. Com muito subterfúgio, mas foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não terceirize as suas responsabilidades. Deus precisa que você volte à aliança da obediência. Aleluia. Glória a Deus. Não basta ter a amizade de Deus, é necessário termos aliança com Ele. Deus estabeleceu também como é a aliança da salvação. Quem é que não quer ter a casa salva? Eu poderia até ler esses textos bíblicos, mas eu tenho certeza que eu estou falando a pessoas que têm conhecimento bíblico e já conhecem a palavra de Deus, às vezes até de Gênesis a Apocalipse. Deus se decepcionou com a humanidade, com tantas coisas que faziam, porque as pessoas só pensavam no seu bel prazer, pastor Levítico. As pessoas se esqueceram do Criador, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Eles se esqueceram e viviam à mercê daquilo que eles queriam fazer. Era como que, sei lá, na minha vida ninguém manda. Na minha vida eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu não vou seguir regras de ninguém. Era assim que o povo estava vivendo. Com muitas festas, com muitos compromissos pessoais e egoístas, e se esqueceram de Deus, se esqueceram do Criador. Aliás, eu muitas vezes tenho vontade de perguntar: quando você chegou aqui nesse mundo, o que você trouxe para Ele? O que a gente trouxe para o mundo? Como é que eu cheguei aqui? Para depois querer ter direito a alguma coisa? Depois querer mandar em alguma coisa? Querer viver a vida do seu jeito? Aonde? Aí eu repito aquela pergunta que o próprio Deus disse a Jó:
Jó, ele é um exemplo bíblico para muitas coisas, principalmente para a fé em Deus. Mas no momento do processo, o que não é errado, que a gente faz isso também, ele reclamou sobre muitas coisas. Até dizer para Deus: Senhor, por que o Senhor criou o dia que eu nasci? Eu poderia ter morrido antes de conceber-me. E começou a questionar muitas coisas. Que a gente faz isso na hora da prova, a gente faz. Você que está me assistindo, eu tenho certeza que você já falou: por que eu passo por isso? Será que eu nasci só para sofrer? Quantos questionamentos diante do Criador? E Deus olha para Jó e diz assim: Jó, vem cá, Jó, só me responde uma coisa, por favor. Eu te ouvi até agora reclamar, mas aonde você estava quando eu criava todas as coisas? Como é difícil responder a Deus. Aí Jó ficou mudo, porque ele entendeu que ele não estava em lugar nenhum, ele nem havia nascido, e Deus já preparava todas as coisas, e Deus já era todo poderoso. E Deus olha para a humanidade perversa, violenta, sem respeito, sem pudor. E Deus disse assim: eu vou acabar com essa raça. Infelizmente, eu me arrependi de ter feito homem. Mas ele consegue encontrar dentre toda aquela geração perversa, alguém que tinha aliança com ele. E Deus chama ele para formar uma aliança, a aliança da salvação. E foi para essa aliança também que Deus nos chamou, queridos, para sermos salvos. Noé, você vai fazer uma grande arca, você vai colocar dentro da arca toda a sua família, um casal de animal, e o restante da história os irmãos já conhecem. Eu não preciso me deter aqui. Mas Deus estabeleceu como é a aliança da salvação. Só que quando a gente faz uma aliança, queridos, toda aliança, Diácono Dionísio, tem um símbolo. Pastor Levite, toda aliança tem um símbolo. Se nós fôssemos falar da aliança entre o homem e a mulher, qual é o símbolo? Esse anel. Esse anel. Porque quando as pessoas olham nesse anel, sabem que tem alguém comigo, que eu não estou sozinho. A aliança com Deus também tem os seus símbolos. E o símbolo da aliança de Deus com Noé é o arco-íris. Todo mundo sabe disso. Por mais momentos difíceis que a gente passa, por mais túneis escuros que a gente entra no decorrer da nossa vida, se temos aliança com Deus, sempre haverá um arco-íris no fim do túnel. Glória a Deus. Amém. Aliança de Deus com o homem. Só que a aliança tem dois lados. Não é o lado de fora e o lado de dentro. Não, tem dois lados a aliança. Direitos e deveres. Diga comigo, toda aliança. A gente pode melhorar isso. Toda aliança tem dois lados: direitos e deveres. Porque a aliança fala de sociedade, fala de compromisso. Eu vou salvar a tua família, Noé. Eu vou permanecer com a tua família na terra. Não vou destruir a tua família, eu vou destruir toda a humanidade, menos a tua família, mas você vai ter que trabalhar para mim. Você vai ter que cortar madeira, você vai ter que fazer a arca, e você vai ter que pregoar a salvação de Deus. Quem acreditar e entrar na arca será salvo, mas quem não acreditar, pelo menos você fez a sua parte. Tem gente que quer salvação de Deus, mas não quer trabalhar para Deus. Quer a salvação de Deus, mas não quer fazer nada para Deus. É a síndrome do Raul Seixas.
com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Deus só tem compromisso com quem tem aliança com Ele e respeita a sua aliança. Eu fico vendo aí um monte de gente querendo alguma coisa de Deus, mas não tem compromisso com Deus, não quer aliança com Deus, quer ser amigos de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. É muito bom ter a amizade de Deus, pastor Levítico, mas o amigo a gente não leva para casa. O amigo missionário a gente vê de vez em quando. A gente não fala todo dia com um amigo. E o amigo serve na maioria das vezes para quando a gente precisa. Aí a gente lembra, vou ligar para fulano. Talvez ele me ajude, ele é meu amigo. Não foi isso que Marta e Maria fizeram quando foram chamar Jesus? Ele é teu amigo, Jesus. Ele está doente, ele é teu amigo. Mas quando a gente tem aliança com Deus é diferente. Deus não precisa que você entre em prantos, em desespero. Ele sempre se levanta e te socorre, porque Ele tem um compromisso contigo por causa da aliança. Glória a Deus. Não foi assim que aconteceu com Jonathan? Que por causa da aliança que Davi tinha com Jonathan, Mefibosete foi um privilegiado e sentou na mesa do rei por causa de uma aliança. Quem tem aliança com Deus tem tudo. Aleluia a Deus. Aliança da salvação. Deus estabeleceu com Noé. Aleluia. Deus estabeleceu a aliança da multiplicação com Abraão. Olha aí o Deus de aliança, pastor Levítico. O Deus que gosta de fazer aliança com o homem. E é um privilégio quando nós somos chamados para ter aliança com Deus. E tem uma coisa que a gente tem que entender. Quando a gente faz aliança no plano humano, no plano terrestre, existem algumas normas no contrato. E aí, para mim fazer uma aliança, você tem que estar de acordo com as regras e eu estar de acordo também. Mas com Deus é diferente, as regras quem dita é Ele, porque Ele é Senhor. Aleluia a Deus. Não dá para olhar para as regras de Deus e dizer, não, eu não concordo com isso aí não. Essa cláusula eu não concordo. Não dá para fazer isso, porque Ele é Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que manda, é Ele que nos ordena, é Ele que direciona, é Ele que determina tudo. Aleluia a Deus. Mas o amor dele por nós nos dá a segurança de que tudo que Ele faz é bom. Ele olha para Abraão e diz, Abraão, eu vou firmar uma aliança contigo. Eu vou multiplicar o teu nome. Aliança da multiplicação. Eu vou fazer o teu nome grande. Teu nome será conhecido por todas as nações. Todos os povos serão benditos em ti, Abraão. Direito. Qual é o dever, Senhor? Anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, não basta ter amizade com Deus. É muito bom. Mas Deus deseja que tenhamos aliança com Ele. Todos aqueles que tiveram aliança com Deus tiveram que se comprometer com o reino de Deus. Sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro você sai, depois eu te mostro.
É impossível não ter compromisso com Deus da aliança e querer alguma coisa. Pode subir monte, pode fazer campanha lá no monte, pode ficar 40 dias lá no monte, pode fazer campanha na igreja, e é 7 mergulhos, 14 mergulhos, 14 voltas na muralha, pode fazer o que quiser. Se não tiver comprometimento com a aliança com Deus, você não vai receber nada de Deus. Verdade. Exatamente. Pode fazer o que você quiser. Eu vou passar no Vale do Sal. Passa no Vale do Sal. A única coisa que você vai conseguir é ficar com o pé salgado. Eu vou dar 7 voltas na muralha. E o inimigo vai cair. Vai. Se você não tiver aliança com Deus, nada vai acontecer. E falo isso com conhecimento de causa, sem medo de errar. A palavra de Deus não é brincadeira. Nós estamos fazendo uma bagunça muito grande com a graça de Deus. Nós estamos querendo que Deus seja o nosso empregado, o nosso servo, e a gente não quer ter comprometimento com Ele. Como muitas vezes os filhos falavam para os pais, hoje não falam mais, né? Porque os filhos hoje estão mais obedientes, mas antigamente, quando os pais reclamavam com os filhos, eles diziam: eu não pedi para nascer. A gente não pode fazer isso com Deus. É um tal de crente mimimi. Se Deus não fizer, eu não vou para a igreja. Não vou para o culto hoje não. Eu não quero compromisso. Para com isso. Se você quer alcançar o favor maior de Deus, faça uma aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Com Abraão ele fez a aliança da multiplicação. E o interessante que quando você vê Deus visitando Abraão, era de dia. Não foi de noite que Deus visitou Abraão para lhe fazer promessas. E Abraão estava lá dentro da tenda, no seu aconchego, já tinha saído da terra, já estava caminhando com Deus, na direção de Deus, mas existiam questionamentos. Quem é que não os tem, queridos? Ninguém está falando aqui de ser bravo, porque Deus não é mágico. Ele te chama, Ele te faz promessa e dá uma porção mágica na sua vida para você ser destemido ou não temer. Não, nós sentimos medo, nós tememos. E eu acredito que Abraão muitas vezes questionou, disse: meu Deus, será que vai dar certo isso? Será que eu não vou ter que voltar depois frustrado? Falar para todo mundo foi um engano, eu entendi errado, não era Deus. Não! Quando Abraão mostrava os seus sentimentos de medo, Deus aparecia para ele e dizia: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que tememos, Deus terá uma palavra de ânimo para nós. Deus chama ele para fora e diz: olha para o céu. Quantas estrelas aí, Abraão? Não consigo. Nem estrela eu estou vendo, Deus. Mas você sabe que lá é morada delas, né? Você não precisa ver nada, Abraão. Você só precisa crer. Porque eu multiplicarei a tua descendência. Será que Deus cumpriu? Será que Deus cumpriu? Será que Deus cumpriu? Quando Jesus vem apregoando, ele diz para os seus discípulos: esse também é filho de Abraão. Olha quantos anos depois, hein? Esse também é filho de Abraão. Hoje nós somos conhecidos como filhos de Abraão. Será que Deus cumpriu? Deus não falha com as suas promessas na vida daquele que tem aliança com Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Pai querido amado. Aleluia.
Aleluia. Deus teve uma aliança com Moisés e chamou essa aliança de aliança do livramento, e apareceu para ele na sarça, lá no monte Horebe, na sarça. Moisés começou a olhar aquela sarça e disse: eu estou fugitivo, eu já estou muito tempo aqui tomando esse sol na cabeça, eu devo estar vendo coisas. Parece que está pegando fogo aquela sarça, mas ela não se consome. O que está acontecendo ali? Espera aí que eu vou ver se eu estou vendo miragem. E ele começa a caminhar em seguida da sarça, e Deus então brada do céu e diz: para aí, Moisés, tira a sandália, porque o Santo do Santo desceu até você. Tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido tudo que eles têm clamado, e eu desci e escolhi você para livrar o meu povo. Queridos, é muito bom ter a amizade de Deus, mas a gente tem que prosseguir crescendo. Quando nós começamos na fé, a gente só deu o primeiro passo, mas a gente não pode parar. A gente tem que prosseguir. O profeta Oséias, ele diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. A gente não pode parar. Deus tem muitos mistérios para nos revelar, e a gente só vai ter acesso a esses mistérios se a gente continuar caminhando, obedecendo e tendo aliança com Ele. Verdade, glória a Deus. Quando Jesus ficou esquecido lá em Jerusalém, e os pais já a caminho de voltar para Belém, repararam que estava faltando alguém, começaram a procurar: mas cadê Jesus? Jesus não está aqui. Ô José, cadê Jesus? Eu não sei, pensei que ele estava com você. Não está comigo não, ficou lá em Jerusalém. Vamos voltar lá, a gente não pode ficar sem Jesus. A gente não pode perder Jesus, vamos voltar para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, vão procurar ele no templo. E quando chega lá no templo, ele está lá sentado junto com os doutores da lei, explicando a respeito das coisas de Deus, e os doutores ouvindo o menino. Oh Jesus, como é que você faz isso com a gente, rapaz? A gente já estava quase perto de Belém, tivemos que voltar. Você não sabe que para mim compete cuidar das coisas do meu pai? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, abrir um parênteses. Você que diz que tem aliança com Deus, qual é o cuidado que você está tendo com as coisas do Pai? Qual é as coisas do Pai? Qual é as coisas? Se não alcançar vidas, se não continuar pregoando essa mensagem de esperança, de fé e de salvação, e o que você tem feito? A gente tem que parar de pensar que o céu é um botãozinho mágico que a gente aperta e despeja a bênção sobre a nossa vida. Não! Deus nos chamou para ter aliança com eles, não só como servo, não só como amigo, mas alguém que tem compromisso com o reino de Deus. É inadmissível um crente que se diz salvo, em um dia de culto, arrumar qualquer outro compromisso. É inadmissível uma coisa dessa, gente. É inadmissível, eu não consigo entender isso. Será que é melhor ficar em casa, pastor Levite? É melhor? Se estiver em casa, está fazendo o quê? Vamos ver. Tá lendo a Bíblia, né? Aí tá certo, né? Tá lendo a Bíblia, tá certo. Está orando? Então tá bom. Não veio para a igreja, mas está orando. Perfeito. É isso que alguém que tem aliança com Deus faz. Eu só sei que a gente demonstra o nosso amor quando a gente se compromete com as coisas de Deus.
Não dá para mostrar que amamos Deus com palavras apenas, a gente tem que ter ações e atitudes. É interessante fazer um comparativo aqui meio, só para a gente ter uma compreensão do que é ter comprometimento com as coisas de Deus, principalmente com a igreja. Você faz uma festa na sua casa, pastor Levítico. A missionária Ana faz uma festa na casa dela. O diácono Dionísio faz uma festa na casa deles. Qual é a aparência de que a festa foi melhor? De que qual foi a melhor festa? Alguém sabe responder? Quantidade de gente. As pessoas saem falando, rapaz, a festa lá estava bombando, hein? Tinha gente saindo pelo ladrão. Aí quem não gosta do Levítico vai ficar com raiva. Agora, a festa da missionária Ana estava mirrada, tinha 4, 5 pessoas lá só. Aí o Levítico, que não gosta da missionária Ana, vai falar, passando vergonha, não tem muita amizade, não é amada, não é querida. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Essa é a maneira. Vida humana. E as igrejas? Qual o comprometimento que a gente tem com a igreja? Quem é que se alegra quando passa e a igreja está vazia? Quem é que se alegra? Quem? O inimigo das nossas almas. Diz lá no mundo espiritual, rapaz, Jesus está perdendo crédito. O povo não está gostando de ir lá ouvir a palavra dele, não. Jesus olha para os seus pais e diz, olha, convém que eu cuide das coisas e dos interesses do meu Pai. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. É onde eu gosto de estar. Não deve ser um peso para quem tem aliança com Deus ficar 1 hora, 1h30 na casa do Senhor. Não deve ser um peso. Deve ser um privilégio. Mas isso é para quem tem aliança. Moisés disse assim, mas eu sou fraquinho, Senhor. Nem falar direito. Eu sei. E Deus disse para ele assim, quem foi que fez a boca, Moisés? Quem é que fez a boca? Não fui eu. Eu vou te ajudar. Chama Arão. Você não vai estar sozinho nesse desafio. Você vai com toda a autoridade e Arão será a sua voz. Agora eu pergunto para os irmãos: Deus honrou a aliança? Sim ou não? Deus honrou? Livrou o povo? Porque tudo aquilo que Deus se propõe a fazer, Ele cumpre. Mas nós temos que ir além da amizade. Nós temos que ir para a aliança com Deus. E o negócio da aliança, eu já estou terminando aqui porque eu tenho que estar indo embora. Era um costume naquela nação. Era o costume dos reis fazerem aliança. Porque o que acontecia? Eu tenho um clã. A minha família tem 100 pessoas. Aí a gente chega aqui no Jardim São João. Pega o Jardim São João todinho. A gente se assenta aqui. Aí o irmão meu faz uma casa, meu primo faz outra, minha irmã faz outra, e a gente vai povoando aqui. Só que a minha família é de 100. Lá no Cidade Soberana, eu sei que tem um rei lá também que se apossou das terras lá, só que ele tem 1000.
Então, o rei que tinha sempre falava: poxa vida, se os caras virem para cima de mim, eu estou perdido. Eu vou lá ver se eu consigo fazer uma aliança com esse rei, porque aí ele tem 1000 e eu tenho 100. Se eu fizer aliança com ele, serão 1100. Se alguém me querer tomar o meu pedaço aqui, eles vão vir ao meu socorro. Era assim que eram feitas as alianças. Era o menor desejando fazer a aliança com o maior. E até nisso a gente vê o grande amor de Deus, que é o maior, e foi Ele que desejou fazer aliança conosco. O que a gente tinha para trocar com Deus, já que a aliança é uma troca de bens? A gente não tinha nada a não ser pecado, falha, medo, erro. E mesmo assim Ele desejou fazer aliança conosco. Uma aliança de obediência, uma aliança de salvação, uma aliança de multiplicação, porque nós estamos multiplicando na terra, e uma aliança de livramento, porque um dia Ele nos tirou lá do Egito. Ele desejou fazer uma aliança conosco. E o que nós estamos fazendo para honrar essa aliança que Deus desejou fazer conosco, já que a gente não tinha o que dar para Deus? O profeta Isaías diz que sobre ele estavam as nossas culpas. Era o que a gente tinha para trocar com eles. Mas mesmo assim ele desejou fazer aliança conosco. O escritor aos Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Não tem como ter um subterfúgio para dar uma desculpa para Deus, falar: eu não entendi direito. Não entendeu sim. Você ficou descompromissado com a aliança com Deus. E aqui eu termino falando da aliança, do pacto da exaltação que ele fez com Davi. E o pacto que ele fez com Davi, a aliança que ele fez com Davi, prova para nós que não é sobre perfeição, é sobre coração comprometido. Porque senão Davi tinha sido riscado da aliança. O nosso Deus, Ele não erra. Ele não faz uma aliança com uma pessoa e diz assim: puxa vida, eu não sabia que o Dionísio ia fazer isso. Não tem como. Deus sabe de tudo. E mesmo vendo as nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, Ele disse: eu quero fazer uma aliança contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus, na sua aliança conosco, não vai nos exaltar colocando a gente num trono, colocando a gente para reinar sobre as outras pessoas. Não! A exaltação de Deus é colocar o nosso nome escrito no livro da vida, e quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele poder dizer para nós: vinde, bendito do meu Pai, tomar por herança aquilo que está desde a fundação do mundo. Aleluia. Essa é a exaltação que Deus quer para nós. Só que para isso a gente precisa ter aliança com Ele, a gente precisa ter comprometimento com a sua obra, com o seu serviço. É hora de despertarmos, é hora de estabelecermos a aliança com Deus, uma aliança que a gente prometeu lá no tanque batismal. É interessante que quando a gente tem acesso à fé, meu Deus, a gente promete tanta coisa para Deus, mas passa-se o tempo e a gente tem amnésia. Tem muita gente me assistindo aqui, sabe do que eu estou falando. Qualquer coisinha é um chororô, é um disse-me-disse, só vive reclamando, só vive reclamando da vida. Eu não vou para a igreja mais porque fulano olhou direito para mim, porque me falou não sei o que. Para com isso, gente. Que tipo de crente é você? Cadê a aliança que você prometeu ter com Ele? Você não está servindo a homens, você não está servindo a denominações, você tem que ter aliança com o Deus da aliança. Ele reuniu os seus discípulos
No Evangelho de João, capítulo 15, ele diz: eu não tenho vos chamado de servo, mas vos chamo de amigo. Talvez você diga: então você está contradizendo a sua mensagem. Não. Ele começa escolhendo, ele começa trazendo como servo para se servir, para trabalhar, para pescar homens. Depois a gente progride indo para a amizade. Ele nos chama de amigo, já não servo mais. Mas quando ele estava para ir para o sacrifício, ele reúne os seus discípulos e diz: eu desejei profundamente tomar essa última ceia convosco antes do meu sofrimento. E ele parte o pão, ele pega o cálice e dá aos discípulos e diz: a partir de hoje vocês não são somente os meus amigos, esta é a aliança do meu sangue, e eu faço essa aliança convosco agora. Porque Deus é um Deus de aliança. E ter aliança com Deus é ter o nome escrito no livro da vida. A gente tem que parar de reclamar muito e se dedicar mais às coisas de Deus. A gente não pode ser influenciado com as coisas do mundo. A gente está aqui com um propósito: servir ao reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Nós temos que renovar a nossa aliança com Deus. Obrigado, Pai eterno. Temos que renovar. A gente tem que dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, perdoa, porque eu tenho sido negligente. Eu quero renovar a minha aliança. A primeira aliança que eu quero renovar é a aliança da obediência. Tenho sido desobediente ao seu chamado, tenho sido desobediente à tua voz, tenho sido desobediente à tua direção. Eu preciso renovar a minha aliança contigo. Eu preciso renovar a aliança da salvação. Eu tenho esquecido que eu fui chamado para ser salvo. Eu tenho esquecido que eu sou salvo pela fé. Eu preciso renovar essa aliança contigo. Eu preciso renovar a aliança da multiplicação. Eu quero que os meus filhos te conheçam. Eu quero que os meus familiares te conheçam. Eu quero que os meus amigos que estão próximos de mim te conheçam. Eu quero que essa multiplicação alcance pessoas. Eu preciso renovar a aliança da multiplicação. Eu preciso renovar a aliança do livramento. Quantos livramentos eu já tenho dado e eu esqueço? Quantos livramentos o Senhor já me deu e eu acabei esquecendo e me tornei negligente? Eu preciso renovar essa aliança. E por aí vai. Amém, queridos? Amém. Desejo que essa mensagem tenha falado no seu coração. Amém. Domingo estaremos aqui na nossa ceia de Páscoa. É o momento do crente que tem aliança com Deus não faltar na mesa. Porque foi ali, pastor Levítico, que ele transformou a nossa amizade em aliança. Foi na mesa da ceia que ele disse: olha, aquele que não come do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o crente salvo, o crente que tem aliança com Deus, não pode faltar na mesa da ceia. Mas aí é decisão de cada um. A vida é feita de escolhas. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé, estamos encerrando. Tem um cafezinho ali, umas bolachinhas, para a gente bater um papo quando a gente toma um cafezinho e irmos para casa abençoados. Só quem está abençoado, diga amém. Feche seus olhos, amado e eterno Deus. Obrigado por esse momento que estivemos na Tua presença, Senhor. Que os nossos ouvidos possam ter sido destampados para ouvir, para compreender, para entender, para discernir a Tua voz.
Que nós possamos viver uma vida de renovação em alianças. Que nós não venhamos nos esquecer de nenhuma aliança que firmamos contigo um dia, Pai. Senhor, meu Deus, alcança as nossas vidas, alcança a vida daquele que está nas redes sociais. Senhor, meu Deus, levanta novamente, coloca um comprometimento no seu coração, Senhor. Livra, Senhor, meu Deus, dos temores. Coloca, Senhor, meu Deus, um desejo de ânimo diante da Tua presença, para voltar a ser, Senhor, meu Deus, aquilo que um dia já foram. Meu Deus, é isso que eu te peço. Leva o teu povo em paz para os seus lares. Conceda a eles uma noite de sono reparador, Senhor. Que ao despertar pela manhã eles possam ter a certeza que enquanto dormia, o Senhor preparava tudo para o seu novo dia. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Faz assim com a sua mão de quem quer ser abençoado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todo sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Olha para aqui, Jesus. Glória a Deus. Coisa boa. Fala, Senhor. Amém, glória. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Deus maravilhoso. Oh, glória.